questão número 10 fala para você considerar aqui uma região de um quadriculado de 0 até 5, x variando de 0 a 5 e o y também variando de 0 a 5. Então aqui faltou escrever que ele mandou você considerar os caminhos que vão de 0, 0 até 5, 5. Quer dizer, desse ponto até esse ponto. Então, ele definiu o que é um caminho cima-direita entre dois pontos P e Q quaisquer. É um caminho que tem passos de 1 em 1 e sempre para cima ou para a direita. Ele mandou ainda você escolher um ponto XY do quadriculado aleatoriamente e com distribuição de probabilidade uniforme. Então, o teu ponto XY pode ser qualquer um desses aqui do quadriculado. E para cada ponto escolhido, ele mandou você considerar o número esperado de caminhos daqui até aqui que não passem por esse ponto. Olha que coisa complicada, rapaz. Tá, então a gente tem que formar caminhos de 0, 0 até 5, 5. Tem um número grande de caminhos, né? Agora, para cada ponto, você vai calcular qual é o número de caminhos que não passam pelo ponto dado. Você vai ter que fazer isso para todos os pontos e ele quer que você dê o número esperado de caminhos. Número esperado é a noção de esperança matemática. Isso aí é uma figura estatística, né? Você, para calcular a esperança matemática, você tem que pegar cada valor e multiplicar pela probabilidade dele. Então, é uma média ponderada. Aqui, como todos esses pontos estão numa distribuição de probabilidade uniforme, a probabilidade de você ter um determinado ponto desse é 1 sobre 36. São 36 pontos ao todo. Tá, então esse ponto aqui tem probabilidade de 1 sobre 36, esse também, esse também. Só que você tem que pegar para cada ponto, calcular o número de caminhos que não passam por aquele ponto. Isso é trabalhoso, hein? Ó, primeiro vamos calcular algumas coisas aqui. Qual é a quantidade total de caminhos cima-direita que vão desse ponto 0, 0 até o ponto 5, 5? Você, para gerar um caminho desse, você tem que andar 1, 2, 3, 4, 5 passos para a direita e 1, 2, 3, 4, 5 passos para cima. Só que a ordem pode mudar, dependendo da ordem que você escolher. Para a direita, para cima, outro para cima, mais um para a direita, mais para cima, direita novamente. Então, você mudando essa ordem, você vai ter caminhos diferentes. Por exemplo, esse caminho aqui, ó, daqui até aqui para cá, seria cima, 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 direita, 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 direita. Esse caminho aqui, direita, 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 cima, 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 cima. Aqui pelo meio, por uma escadinha, seria cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita. Então, quantas são as combinações? Quantos são os caminhos possíveis? Olha, você tem que fazer escolhas entre 5 cimas e 5 direitas. Então você tem ao todo 10 passos para andar e você tem que escolher a posição de 5 desses passos, que são os passos para cima. Os outros vão ser os passos para a direita. Então o número de caminhos que você vai ter, você vai escolher 5 ocasiões para andar para cima dentre os 10 passos que você tem. Esse é o número total de caminhos. Calma, isso aqui é só o início. Vamos calcular logo isso aqui? Isso aqui é combinação de 10, 5 a 5. Isso é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 5 fatorial. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Não sei porque que eu escrevi o 1. Sabe que esse 1 aí não faz nada, né? Então, simplificando, ó, 2 vezes 5, pode simplificar aqui. Aqui tem esse 3, vamos cortar com 6, vai ficar aqui 2. Esse 4 eu vou cortar aqui com 8. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, isso aí é o total. Ficou
9 vezes 2 vezes 7 vezes 2. Isso aqui dá 9 vezes 7, 63 vezes 4. Isso dá 252. Então, você tem 252 maneiras, 252 caminhos para ir desse ponto 00 até esse ponto 55. Deixa aqui que a gente vai precisar disso. Outra coisa, se você tem um ponto XY aqui qualquer, faz de conta que a gente pegou um ponto XY aqui do quadriculado, XY. Como é que a gente calcula, como ele está pedindo, o número de caminhos que não passam por esse ponto? O número de caminhos que não passam por um determinado ponto XY aqui. Claro que o XY pode estar em qualquer lugar do quadriculado. Esse número vai ser igual ao total menos o número de caminhos que passam naquele ponto. Por que eu estou fazendo assim? Porque assim é mais fácil de calcular do que desse jeito aqui. O total de caminhos é 252. E o número de caminhos que passam por um determinado ponto é fácil de calcular. Olha só. Se você considerar esse ponto XY aqui, você, para determinar um caminho que passe por aqui, você vai ter que percorrer essa região, por algum caminho válido dentro dessa região, e depois você vai ter que percorrer essa região aqui. Aí você multiplica o número de caminhos que vão passar por esse ponto, é igual ao número de caminhos que você pode formar para vir daqui até aqui, vezes o número de caminhos que você pode formar para percorrer daqui até aqui. Então, isso é o número de caminhos que passam. Você fazendo o total menos isso, você vai ficar com a quantidade de caminhos que não passam por esse ponto. Qualquer outro lugar, desviando desse ponto aqui. De qualquer maneira, é trabalhoso, né? Olha só, se você tem aqui essa primeira parte, vamos chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, tá? Esquece que eu coloquei 2, 3. Faz de conta que é um X qualquer e um Y qualquer. Então você tem aqui a primeira parte e a segunda parte. De quantas maneiras você pode ir daqui até aqui? Levando em conta que isso aqui é X e isso aqui é Y. O cálculo é similar a esse que a gente fez aqui para encontrar o 252. A gente escolheu 5 posições para andar um total de 10 passos daqui até aqui. Só que agora eu vou escolher X posições para andar um total de X mais Y passos. Então, esse número aqui vai ser combinação de X mais Y, tomadas X a X. É claro que se você tiver 2, 3, você vai ter aqui combinação de 5, 2 a 2. Tá, isso é para você percorrer essa primeira parte. Depois que você chega aqui, você vai fazer essa segunda parte. Então você vai multiplicar esse número de possibilidades por esse número de possibilidades. Aqui é a mesma coisa. Quantos passos você vai ter? Ó, o número de passos que você vai ter aqui, aqui você tem 5 menos X. É quanto sobrou aqui depois que você descontou X, né? Então, esse pedaço aqui é 5 menos X. E esse pedaço aqui é 5 menos Y. Até aqui é Y. Então, esse pedaço aqui é 5 menos Y. Então, deixa eu anotar aqui. Isso aqui é 5 menos Y. E esse aqui é 5 menos X. Isso tudo aqui. Então, o número de combinações, você vai escolher 5 menos X ocasiões de um total de 5 menos X mais 5 menos Y. Isso aqui vai dar 10 menos X menos Y. 10 menos X menos Y. E isso aqui é 252, né? 252 menos isso aqui. Então, o que é isso aqui que a gente acabou de calcular? É o número de caminhos que você tem para um determinado ponto XY que não passe pelo ponto XY. O total menos esse aqui. Isso vezes isso. Agora vamos ver novamente o que ele está perguntando.
Calcule o número esperado de caminhos cima-direita que não passam por XY. Número esperado seria você pegar esse valor aqui para todos esses 36 pontos, desde XY valendo 00 até 55. Você vai ter aqui 36 cálculos para fazer, né? Tá certo que muitos vão ser iguais, complementares. Você vai ter aqui combinações complementares, mas de qualquer maneira é trabalhoso, hein? Então, daqui você tem dois caminhos, um caminho fácil e um caminho difícil. O caminho fácil, digamos assim, fácil, porém trabalhoso, seria você pegar todos esses 36 pontos, variando x de 0 a 5 e y de 0 a 5. Para cada uma dessas combinações, são 36 pares ordenados, você vai achar um XY, vai calcular essas combinações e vai somar isso tudo. E depois você vai colocar aqui, ó, número esperado, você vai ter que fazer uma média ponderada, onde os pesos são as probabilidades. Como é uma distribuição uniforme, a probabilidade de cada ponto desse aí é 1 sobre 36. Quer dizer, você vai ter que somar tudo isso aqui para todos os 36 pontos e dividir por 36. Então isso aqui é a parcela que nós temos que somar para todos os 36 pontos do quadriculado. Quer dizer, vamos fazer aqui um somatório de XY desde 00 até 55. Quando a gente fizer esse somatório 36 vezes, o que vai acontecer? Aqui, deixa eu encaixar aqui, isso aqui vai ficar o somatório desde x valendo 0y0 também, até 5, 5. Essa parcela aqui, 252, ela vai ser somada 36 vezes, ela é constante. Então isso aqui vezes 36. E aí vamos colocar o peso 1/36, que é a probabilidade uniforme, né? Então todo mundo aqui vai ser multiplicado ainda por 1 sobre 36. Então isso aqui vai ficar o valor esperado disso que o problema pede. O número de caminhos que não passam por um determinado ponto XY. Isso aqui dá para dar uma simplificada, ó, 36 aqui vai cortar, vai ficar 252 menos 1/36 desse somatório. Eu vou deixar esse somatório indicado só assim, tá? Então é o somatório de XY valendo 00 até 55 desse produto de combinações aqui. Então isso aqui que nós temos que calcular. Olha só, rapaz, que coisa chata. Isso aqui dá para fazer se você fizer x igual a 0, x igual a 1, todas as combinações possíveis e multiplicar, vai dar o resultado. Só que vai demorar muito tempo essa conta. Agora olha só, vamos pensar de uma outra forma. O que isso aqui significa mesmo? Significa, para cada ponto dado, o número de caminhos que passa por aquele ponto, certo? Só que a gente está fazendo isso para todos os pontos. Então, eu posso calcular esse somatório aqui de uma outra forma. Em vez de pegar cada ponto e somar o número de caminhos que passa por ele, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar cada caminho e somar o número de pontos que passa por ele. Porque olha só, a gente já sabe que são 252 caminhos. Todos os 252 caminhos são escadinhas assim. Quantos que a gente já tem aqui? Para a direita temos 1, 2, 3, 4, mais um aqui, 5. E para cima temos 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Então, 5 para a direita e 5 para cima. Observe que num caminho genérico desse, que são 252 ao todo, em quantos pontos ele está passando? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, todos vão passar no primeiro ponto, no último ponto, que são esses aqui, mas eles vão passar ao todo por esses pontos intermediários, que vai dar um total de 11. Então, o número total de pontos que todos esses 252 caminhos vão passar é 252 vezes 11, porque cada um passa em 11 pontos.
Então, em vez de pegar cada ponto e somar os caminhos que passam por ele, que vão ficar números diferentes, fizemos o contrário. Pegamos cada caminho e somamos o número de pontos que passa por cada caminho, porque é o mesmo número de pontos para todos os caminhos. Então, esse somatório aqui, ele vale 252 vezes 11. Então, a gente descobriu que o sigma vale 252 vezes 11. Então, quanto é que vai dar esse cálculo aqui? 252 menos 1 sobre 36 vezes 252 vezes 11. Aqui dá para simplificar por 6. Olha aqui, simplificando por 6, 252 por 6, isso aqui dá 4, 1, 2, 42. Então, simplificando por 6, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 42. Ainda dá para simplificar por 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 7. Então, isso aqui deu 252 menos 77. 252 menos 77, que isso é igual a 175, que é a resposta do problema. Então, muito mais fácil somar desse jeito, né? Em vez de somar o número de caminhos que passa por cada ponto, a gente somou o número de pontos por onde passa cada caminho. Aí ficou uma soma fácil de calcular. Então, essa aqui é a resposta. Tem uma outra solução que eu vou apresentar, que é uma solução relativamente simples também. Então é isso aqui que a gente calcular. Vamos ver o segundo método para calcular isso. Nesse segundo método aqui, eu vou considerar os 36 pontos e vou calcular esse somatório aqui para os 36 pontos. Então olha só, de 00 até 55, considere todos os caminhos que passam por aqui. Eu quero somar para cada ponto o número de caminhos que passa por ele. Vamos fazer o seguinte, vamos somar por coluna, tá? A soma dos números de caminhos que passam por esses pontos, por esse. Deixa eu pegar uma coluna qualquer aqui. Eu vou pegar uma coluna aqui aleatória. Vou pegar essa coluna. Observe que eu peguei aqui a coluna 0, 1, 2, 3, mas eu podia ter pego uma outra coluna qualquer, tá? Vamos calcular quanto é que dá esse somatório apenas para essa coluna. Como é que a gente calcularia isso? Nós vamos ter que pegar todos os caminhos que chegam aqui, que cruzam essa linha, quer dizer, chegam aqui e saem daqui. Assim, por exemplo, um caminho que chegou aqui e saiu por aqui. É claro que você pode ter caminhos que chegam aqui nessa coluna, mas que saem por qualquer outra dessas saídas aqui, né? Você pode ter um caminho chegando por aqui e saindo por aqui mesmo. Ele só passa por esse ponto. Nesse caso, ele iria contribuir com apenas uma unidade para esse somatório aqui. Eu estou fazendo por coluna. Então, considerando o somatório para essa coluna, um caminho que faça isso aqui, por exemplo, ele só atravessa aqui. Esse caminho só vai contribuir com uma unidade para esse somatório. Agora, se você tiver um caminho que faz isso aqui, ele vai contribuir, na verdade, com 4 unidades. Porque é um caminho só. Mas lá na hora de você calcular quantos caminhos passam por cada ponto, esse ponto vai ter uma unidade somada, esse também, esse também, esse também. Então, um só caminho, ele deu 4 pontos para essa soma. Certo, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa coluna aqui e vou abrir ela assim, ó. Onde tinha essa coluna, eu vou colocar isso aqui. Coloquei aqui uma coluna dupla. Veja bem, isso aqui não existe na nossa conta. Eu estou colocando aqui uma situação relacionada com essa. Eu vou criar aqui um problema diferente, mas que vai dar o mesmo resultado que isso aqui que a gente quer contar. Então a única coisa que eu fiz, eu peguei essa coluna aqui e abri desse jeito. Agora eu vou colocar aqui os pontos que estão à direita e os pontos que estão à esquerda aqui. Agora olha só, considere os caminhos todos que vão daqui para cá. Mas não é isso que eu quero. Eu quero
a soma dos números de caminhos que passam por cada ponto. Então, por exemplo, esse caminho aqui vai estar contribuindo com 4 unidades nessa soma. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse caminho que aqui passava por 4 pontos, eu vou colocar ele aqui assim, ó. Ele chega aqui, que nem estava chegando aqui. E ele vai embora por esse daqui. E agora eu não vou contar número de caminhos que passa por cada ponto. Eu vou contar outra coisa aqui. Eu vou contar número de caminhos. Olha só. Aqui, calculando o número de caminhos, se a gente levar em conta caminhos que vêm aqui e saem por aqui, na verdade nós teríamos aqui 4 caminhos. Esse caminho aqui, ó. Quer dizer, ele vem até aqui igualzinho, mas quando chega aqui ele faz uma parte diferente. E continua igualzinho. Ele pode fazer também isso aqui. Ele pode fazer isso aqui. E ele pode fazer isso aqui. Então, olha só. Um caminho aqui nessa figura original, que deu origem a 4 pontos nessa soma, aqui a gente tem um caminho que vai dar origem a 4 caminhos. Quer dizer, o número de caminhos que eu estou conseguindo aqui é igual ao número de pontos daqui. A pontuação que você tem no teu problema original é igual ao número de caminhos que você tem aqui. Então eu estou trocando cada caminho com seus pontos por caminhos isolados, só que eles estão aqui num reticulado diferente. Então, se a gente fizer isso aqui para toda essa coluna, quer dizer, considerar todos os caminhos que chegam nessa coluna e saem dessa coluna, cada caminho desses pode dar uma pontuação de 1 unidade, como esse aqui, pode dar uma pontuação de 4 unidades ou 3 unidades, depende disso aqui, né? Qual é a diferença entre as alturas dessas setas, a seta que chega e a seta que sai da coluna. E o correspondente aqui nesse outro problema é o número de caminhos. Então, nós temos aqui um número de caminhos que vai desde esse ponto até esse ponto, que agora é uma quantidade maior, temos uma coluna a mais. Número de caminhos. Só que aqui a gente tem, ó, antes era 5 e 5. A gente tinha que escolher 5 de um total de 10. Agora nós temos aqui 6 e 5. Então temos que escolher 6 de um total de 11. Combinação de 11, 6 a 6 é o número de caminhos que você tem para ir desse ponto por esse ponto. E todos eles vão passar por aqui obrigatoriamente. Claro, para passar do lado esquerdo para o lado direito, eles têm que atravessar isso aqui. Então a gente trocou esse problema aqui, que era, digamos assim, mais trabalhoso calcular, por esse outro problema. Calcule o número de caminhos que você tem daqui para cá, passando nesse reticulado que tem uma coluna a mais. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido por 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Isso, simplificando, vai dar 11 vezes 6 vezes 7. 11 vezes 6 vezes 7. Isso aqui dá 11 vezes 42, que é 462. Agora, isso a gente fez para os pontos dessa coluna. Se a gente for fazer a mesma coisa para os pontos dessa outra coluna aqui, adivinha quanto é que vai dar? Vai dar 462 também. Então, você fazendo esse cálculo para cada uma dessas colunas, você vai encontrar 462, 462, 462. Quer dizer, 462 6 vezes. Então, nós vamos encontrar para esse somatório, ou seja, a soma dos números de caminhos que passam em cada ponto do reticulado, isso aqui vai dar 6 vezes 462. Então, isso aqui é 6 vezes 462. Agora é só fazer essa conta. Então, isso aqui vai ficar 252 menos 1/36 de 6 vezes 462. Agora, esse 6 aqui simplifica. Vai ficar 6 e 462 por 6
Pode fazer por aqui, né? 462 por 6. Isso aqui vai dar 77. Então, 252 menos 77. 77 é a mesma coisa que a gente encontrou na outra solução, né? Que dá 175. Então, mesmo resultado que a gente encontrou nessa outra solução aqui. Só que essa outra solução aqui é bem mais simples, né? Essa outra aqui a gente teve que dar essa elocubrada de abrir uma coluna e fazer essa outra contagem aqui. Então, a resposta do problema é 175.